Boa tarde, queridos internautas, queridos telespectadores. Estamos de volta com o nosso Conversas na Varanda. E hoje nós temos um tema muito especial. Nós vamos estar falando sobre cristianismo, sobre pecado, sobre religião, porque nós estamos perto de celebrar mundialmente o nascimento de Cristo, que é uma crença para os cristãos, de que Jesus nasceu em Belém, e nós vamos estar falando mais sobre isso no nosso próximo programa, na próxima quinta-feira. Você também vai poder ver esse programa no YouTube depois de uma semana. Mas hoje eu trouxe para conversar com vocês o pastor Vili Fomin, que é pastor da Igreja Bethesda de São Paulo. E o pastor Vili, que também está fazendo pós-graduação em filosofia, vai nos falar um pouco sobre alguns temas que são mitológicos, sobre algumas coisas que acontecem dentro da religião, principalmente do cristianismo, para que nós possamos entender um pouco por que o mundo está se enchendo de bolas, de árvores de Natal, por que o mundo parece que de repente adquire uma alegria especial. E a gente vai estar falando também, Vili, sobre esses mitos, né, de, eu tenho que ganhar presente no Natal, tenho ou não tenho, e que maior presente, etc. Bom, e eu queria que você saudasse os nossos internautas. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês no programa Conversas na Varanda, primeira vez que eu participo do programa, e é muito legal. Vamos conversar então sobre essas questões da religião, sobre o cristianismo. Eu sou pastor e, enfim, vamos conversar. Vamos conversar. Primeiro, Vili, no cristianismo, as pessoas usam muito a palavra pecado. Não só do cristianismo eu falo, existe a igreja católica, sim, a igreja protestante, a igreja ortodoxa, que também é cristã, que são religiões monoteístas, né, que acreditam no nascimento de Cristo. O que é pecado? É interessante a gente pensar no pecado, porque a religião, ela lida, algumas veias do cristianismo lidam muito com a questão do medo, né? A maneira de você controlar uma pessoa, não através de valores e não através da integridade, mas através do medo. Então essa questão do pecado, ela é sempre usada para manipular as pessoas, no sentido de, olha, cuidado com o que você está fazendo, isso é pecado. E o pecado é sempre transferido como algo que a gente faz contra Deus. E não poderia ser assim. A gente vê nos salmistas na Bíblia dizendo, eu pequei contra Deus, pequei contra o céu, né? Mas o salmo é uma linguagem poética, é um romance, né? Um livro de poesia. Então eu entendo que a vida é uma construção, é algo que a gente constrói junto com Deus. Mas o pecado, ele não pode ser transferido como algo que eu faço contra Deus. Ele é algo que eu faço contra a minha própria vida, contra o meu próprio coração. Então é interessante na vida quando a gente consegue entender o conceito do pecado como algo que atrapalha a minha existência, como algo que atrapalha o meu dia a dia. Então o que é pecado? É tudo aquilo que vai contra a construção da minha vida, vai contra aquilo que produz vida na minha própria vida. Então a gente precisa entrar em contato com as coisas que a gente faz e não sempre transferir, eu fiz isso e Deus. Não, eu fiz isso e eu. E onde entra Deus nesse pecado? Entra me trazendo coragem e valores para eu não fazer mais. É porque as pessoas têm uma ideia de Deus que ele é um estraga-prazeres e que ele colocou um bocado de regras na Bíblia Sagrada, justamente porque tem até um ditado que diz que tudo que é bom ou engorda ou é pecado. Na verdade, então dizem que Deus é um estraga-prazeres. Mas essa ideia de pecado original, de onde é que vem essa ideia de pecado? Olha, você está pecando contra Deus, está pecando contra os céus. Não, Deus na visão popular é muito mal, né? Ele é muito ruim, ele parece que está sempre contra o ser humano, contra os homens. As regras de Deus são sempre negativas, é sempre uma proibição. E é estranho, porque me parece que essa proibição, essa negação, essa chateação, são coisas feitas em nome de Deus, mas dificilmente você vai encontrar esse Deus na Bíblia e dificilmente você vai ver Jesus fazendo qualquer coisa, falando qualquer coisa para uma pessoa, pelo simples fato de estragar o prazer. Quer dizer, por que eu não posso fazer isso? Não, você não pode porque não pode. Não, isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com doutrina de igreja.
né? Os encontros de Jesus, por exemplo, e Jesus se encontrou com pessoas, e ele tinha uma opção por andar com os frágeis, com pessoas que erraram, com pessoas que pecaram, e ele jamais condenou uma pessoa. Jesus pegou muito pesado com os religiosos, mas com as pessoas que tinham errado, que tinham pecado, a conversa dele sempre foi de produzir esperança no coração delas para poder resgatar a vida, resgatar a esperança. Então, assim, criou-se um Deus, principalmente pela leitura que se faz do Deus do Antigo Testamento, que a gente está falando de um período do rei, de um rei que domina, é ele que decide, é ele que faz. Então tem uma interpretação muito deturpada a respeito de Deus, de coisas que não foi Deus que falou, e quando você faz um estudo da Bíblia, não foi Deus. Falou-se em nome de Deus e Deus levou o crédito por coisas, inclusive terríveis, né? Exatamente. Então é bonito quando a gente encontra com Jesus, porque ele falou que ele veio trazer vida e vida em abundância. O que é essa vida? Então, aí a gente vai para uma igreja e o cara passa pela famosa conversão, né? Quando uma pessoa entra numa igreja evangélica, agora eu me converti ao cristianismo. Tá, e o que é isso? E aí vem seguido a essa conversão do cristianismo um monte de nãos. Quer dizer, ele gostava de dançar, e agora? Não pode mais. Não pode mais dançar. Ele assistia os jogos de futebol aos domingos. Não, ele não pode mais. As mulheres, as mais tradicionais, as igrejas mais tradicionais vão proibir as mulheres de usar calça comprida, de maquiar. Exatamente, cortar o cabelo e tal. Então, nossa, mas que coisa mais estranha. Então o conceito de vida em abundância de Jesus era completamente torto, né? E me parece que não. A leitura que fizeram de Jesus é que está completamente torta. Porque Jesus foi em festas. E transformou água em vinho. Transformou água em vinho. Quando o vinho acabou, que o pessoal chegou, ele preparou, e disse que o vinho que ele preparou, que ele fez, foi o primeiro milagre dele, né? Nas bodas de Caná, foi melhor do que o vinho que eles estavam tomando antes. Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado de não confundir, de estar seguindo determinada doutrina inventada pelos homens, na minha opinião, muitas vezes com a intenção de manipular as pessoas, para elas seguirem a ordem de determinado pastor, de determinado bispo, e não, a gente tem que olhar para Jesus, e Jesus, ele não deu determinações de regras, ele passou conceitos para a gente viver. Princípios, né? Inclusive, a pregação dele, do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ele não fala de coisas para eu me encaixar e eu tenho que obedecer aquilo, ele fala de um jeito de ser. Bem-aventurados são os humildes. Quer dizer, por que bem-aventurados são os humildes? Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os puros de coração. Quer dizer, ele está falando de valores do nosso interior, não está falando dessa questão de aparência, do que eu faço, se eu posso jogar bola, se eu não posso. Então, o Cristo, Jesus Cristo, ele quer fazer mudanças interiores na nossa vida. Ele mexe com valores lá dentro, e a partir desses valores que eu posso absorver, eu me torno um marido melhor, e isso eu creio, que os valores de Cristo, quando seguidos, eles restauram uma família, eles restauram um casamento. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele pai que era um indiferente, hoje ele é um pai presente. Eu acredito que uma pessoa que absorve os valores de Cristo, ele se torna uma pessoa melhor. E a pessoa que abraça uma religião, não necessariamente. Não necessariamente. Qual é a diferença, na sua opinião pessoal, entre religião e cristianismo? O que é abraçar uma religião? E o que é ser um cristão? Assim, a gente tem hoje inúmeras religiões para a gente seguir. E dentro de cada religião, inclusive, muitas opções para serem seguidas. Quer dizer, eu sou cristão, mas dentro da minha religião, que é o cristianismo, tem uma variedade do chamado mercado religioso para eu seguir. E é interessante, porque depende do que tipo de pessoa que eu quero ser. Porque eu sou fruto da minha espiritualidade. Acho que todo ser humano tem a sua espiritualidade. Ele trabalha essa espiritualidade, inclusive os ateus. Eles trabalham essa espiritualidade sem Deus, colocam outras coisas no lugar. Então,